Marburg vírus hemorrágico. Jovem recupera coagulação normal após orações na congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando o irmão Lucas, um jovem de 23 anos, membro fiel da congregação cristã no Brasil, começou a sentir os primeiros sintomas de uma doença que em poucos dias se revelaria uma das mais temidas do mundo. Ele não sabia ainda, mas estava infectado pelo vírus Marburg, um agente viral hemorrágico tão letal quanto o ebola, com taxa de mortalidade que pode chegar a 90%. O que se seguiu foi uma batalha espiritual e física que só pode ser explicada pela misericórdia de Deus, que ouviu os clamores de muitos irmãos e operou um milagre que os médicos classificaram como inexplicável. Tudo começou com uma dor de cabeça intensa, diferente de qualquer outra que ele já tinha sentido. Era uma pressão latejante atrás dos olhos, como se algo estivesse apertando seu cérebro. Lucas, que sempre foi saudável e ativo, achou que poderia ser apenas cansaço, afinal, havia trabalhado muito na semana como mecânico. Mas no domingo, ao acordar, a dor havia piorado, e agora vinham náuseas e uma fraqueza tão grande que mal conseguia se levantar. Mesmo assim, com esforço, foi ao culto matutino, pois sabia que ali encontraria força. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam o hino Deus é Amor, ele sentiu um calafrio tão forte que seus dentes começaram a bater. Pensou que fosse gripe e após o culto, um dos anciãos o abordou. Irmão Lucas, você não está bem. Seu rosto está pálido, e você está suando frio. Vamos orar por você. O ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com fé, pedindo que Deus o fortalecesse. Lucas sentiu um alívio momentâneo, mas ao chegar em casa, os sintomas voltaram com mais força. Sua mãe, Irmã Maria, notou que ele estava com os olhos avermelhados e uma mancha roxa no braço. Assustada, ela ligou para o médico da família, que orientou que fosse imediatamente ao hospital. No pronto-socorro, os médicos ficaram alarmados. A pressão arterial de Lucas estava muito baixa, e ele apresentava febre alta, acima de 39 graus Celsius. Enquanto aguardavam os exames, sua mãe não parava de orar em voz baixa, segredando: Senhor Jesus, tem misericórdia do meu filho. Tu és o médico dos médicos. Os resultados começaram a chegar, e o quadro era grave. Contagem de plaquetas em queda livre, sinais de disfunção hepática e renal. O infectologista, após examinar as manchas roxas que agora apareciam em seu corpo, suspeitou de uma doença hemorrágica viral. Foi então que veio o diagnóstico que gelou o sangue de todos: Marburg. O vírus Marburg é raro, mas quando ataca, destrói o organismo de forma rápida e brutal. Ele causa febre hemorrágica, levando a sangramentos internos e externos, falência de órgãos e, na maioria dos casos, a morte em menos de 2 semanas. Os médicos explicaram à família que não havia tratamento específico, apenas cuidados paliativos. A única esperança era que o corpo de Lucas conseguisse, por si só, combater o vírus. Mas as chances eram mínimas. A notícia se espalhou rapidamente entre os irmãos da congregação. Naquela mesma noite, uma corrente de oração foi iniciada. O ancião responsável pela região convocou uma reunião de oração especial na casa de Lucas. Mais de 50 irmãos se reuniram os joelhos no chão, clamando a Deus com lágrimas. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em súplica. O irmão Paulo, um dos mais idosos da congregação, orou com voz trêmula: Senhor, tu que saraste os enfermos na terra, que secaste as lágrimas dos aflitos, olha para este jovem. Ele é teu servo, um filho fiel. Não permitas que o mal triunfe. Dá-lhe força, restaura seu sangue, faz com que este vírus seja destruído em nome de Jesus. Enquanto isso, no hospital, Lucas piorava a cada hora. Seu corpo começou a apresentar hemorragias, sangramento nas gengivas, manchas roxas se espalhando pela pele, e os médicos detectaram sangue na urina. Sua coagulação estava completamente desregulada. Os exames mostravam que suas plaquetas, células responsáveis por estancar sangramentos, haviam caído para menos de 20 mil. O normal é entre 150 mil e 450 mil. Os médicos disseram à família que se a contagem não subisse em 48 horas, não haveria mais o que fazer. Sua mãe, ao ouvir isso, caiu de joelhos no corredor do hospital e clamou: Meu Deus, eu não posso perder meu filho. Tu disseste que pedíssemos em teu nome e nos seria dado. Eu te peço agora, salva o Lucas. Faz com que seu sangue volte ao normal, como tu fizeste com tantos outros. Naquela noite, enquanto Lucas delirava com febre, sonhou que estava em um lugar escuro, sendo puxado por mãos invisíveis. De repente, uma luz intensa o envolveu, e ele ouviu uma voz dizer: Não temas, eu estou contigo. Quando acordou, ainda fraco, sentiu uma estranha paz.
Não sabia, mas naquele exato momento, centenas de irmãos em diferentes cidades estavam orando por ele, muitos em jejum, intercedendo pela sua vida. No dia seguinte, os médicos fizeram novos exames, esperando o pior. Mas, para sua surpresa, a contagem de plaquetas de Lucas havia subido para 30.000. Era pouco, mas era um sinal de que algo estava mudando. Eles não conseguiram explicar, pois em casos de Marburg, a coagulação só piora. A notícia se espalhou e os irmãos redobraram as orações. Na congregação, durante o culto noturno, o ancião pediu que todos se ajoelhassem e orassem por mais um milagre. Irmãos, Deus começou a operar, mas precisamos persistir. O inimigo não quer soltar este jovem, mas nós vamos lutar em oração até ver a vitória completa. Naquela noite, enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus é o caminho, Lucas, em seu leito hospitalar, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se algo estivesse queimando por dentro, mas não doía. Ele começou a suar muito e sua febre, que já durava dias, finalmente começou a ceder. Quando os médicos mediram sua temperatura pela manhã, ela estava em 37,2 graus Celsius. Era a primeira vez em uma semana que estava abaixo de 38 graus Celsius. Mas o maior milagre ainda estava por vir. No terceiro dia após o início das orações intensas, os exames de sangue de Lucas mostravam uma contagem de plaquetas de 80.000. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não faz sentido, disse o hematologista. Em casos de febre hemorrágica, a coagulação não se recupera assim tão rápido. É como se algo tivesse resetado seu sangue. A família chorava de alegria. Sua mãe, com as mãos trêmulas, segurou o papel do exame e agradeceu a Deus. Mas os médicos ainda estavam cautelosos. O vírus Marburg pode dar uma falsa melhora antes de voltar com mais força. Porém, nos dias seguintes, os exames continuaram a melhorar. As manchas roxas começaram a desaparecer, os sangramentos pararam, e sua energia voltou gradualmente. Uma semana depois do diagnóstico, Lucas já estava sentando na cama e até conseguia comer um pouco. Os médicos, que no início não davam nenhuma esperança, agora o olhavam com espanto. Você é um caso raro, disse o infectologista. Não só sobreviveu, como seu organismo se recuperou de uma forma que nunca vi em todos os meus anos de carreira. Lucas sorria fraco, mas com os olhos brilhando. Não fui eu, doutor. Foi Deus. Minha igreja orou por mim, e ele me sarou. No 10º dia de internação, os exames confirmaram. O vírus não era mais detectável em seu sangue. Sua coagulação estava normal, os órgãos funcionando perfeitamente. Os médicos o liberaram, ainda fracos, mas vivo, contra todas as probabilidades. Quando Lucas entrou na congregação no domingo seguinte, todos se levantaram. Muitos choravam, outros louvavam a Deus em voz alta. O ancião o chamou à frente e, com voz emocionada, disse: Irmãos, hoje temos aqui um milagre vivo. Deus ouviu nossas orações e sarou nosso irmão Lucas de uma doença que a medicina não tinha cura. Isso não é a obra do homem, é obra de Deus. Lucas, de pé com lágrimas nos olhos, testificou: Eu senti a mão de Deus me segurar. Quando os médicos disseram que não havia esperança, eu me lembrei das palavras que ouvimos aqui: tudo é possível ao que crê. Eu não tinha forças, mas Deus me deu. Eu não tinha cura, mas Ele me curou. Se hoje estou aqui não é por mérito meu, é porque Deus é fiel. Sua mãe, ao lado, segurredava um lenço, agradecendo entre lágrimas. Quando vi meu filho quase morrendo, pensei que meu coração ia parar. Mas Deus não nos abandonou. Ele mostrou que quando seu povo se une em oração, Ele age com poder. Nos meses seguintes, Lucas se recuperou completamente. Voltou ao trabalho, à congregação, e sua história se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Muitos que ouviram seu relato se aproximaram da fé, e até médicos que o trataram ficaram impactados, reconhecendo que havia algo sobrenatural em sua cura. Hoje, sempre que Lucas é convidado a dar seu testemunho, ele repete com convicção: Eu já estive à beira da morte, mas Deus me trouxe de volta. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi a mão de Deus respondendo às orações de seu povo. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que nele crer. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil viu a fidelidade de Deus se manifestar de forma poderosa, confirmando que mesmo diante das doenças mais terríveis, quando o povo de Deus clama com fé, Ele ouve, Ele age e Ele sarar. Que este testemunho fortaleça a fé de todos os que o lerem, para que saibam que não importa quão grande seja a batalha, nosso Deus é maior. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Lucas voltou para casa após a alta hospitalar, mas a batalha ainda não tinha terminado. Os primeiros dias foram de adaptação, pois o corpo, embora livre do vírus, ainda sentia os efeitos da luta.
Sua mãe, Dona Maria, preparava suas refeições com cuidado, sempre orando antes de servir: Senhor, restaura as forças do meu filho, como só tu sabes fazer. Que cada alimento seja bênção para seu corpo, e cada dia seja um passo mais perto da plenitude que só tu podes dar. Lucas ouvia aquelas palavras e sentia uma paz que não vinha dos remédios, mas da certeza de que Deus estava ali, no detalhe de cada colherada, de cada respiro. As noites eram as horas mais difíceis. Às vezes, o medo voltava. E se o vírus não foi embora de verdade? E se eu recaio? Mas então ele lembrava das palavras do irmão que o visitou no hospital, um servo de Deus que, com a Bíblia aberta em Tiago 5:15, lhe disse: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Lucas fechava os olhos e repetia em voz baixa: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E o sono vinha tranquilo, como se um anjo vigiasse seu descanso. Na primeira vez que voltou à congregação, foi um momento que marcou não só ele, mas todos os irmãos. Ao entrar pela porta, muitos se levantaram, alguns chorando, outros sorrindo, e um coro de vozes se uniu em ação de graças. O irmão que presidia a reunião levantou as mãos e disse: Irmãos, hoje é um dia de vitória. Deus nos mostrou mais uma vez que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar, agradecendo por esta vida que foi poupada para a glória do seu nome. E ali, entre lágrimas e aleluias, Lucas sentiu que não era mais só um sobrevivente, era um milagre andando. Os médicos que o acompanhavam ficaram perplexos. Um deles, que nunca havia demonstrado interesse por coisas espirituais, chamou Lucas num dia de consulta e, após examinar os últimos resultados, balançou a cabeça. Isso não tem explicação médica. Seu organismo deveria ter sequelas graves, mas está como se nada tivesse acontecido. Você tem alguma explicação para isso? Lucas sorriu e respondeu: Tenho sim, doutor. Foi Deus. Ele ouviu as orações do seu povo e me curou. O médico ficou em silêncio por um momento, então disse: Eu não entendo essas coisas, mas se Deus existe e faz isso, então Ele é maior do que qualquer ciência. Lucas orou por aquele homem ali mesmo no consultório e semanas depois, para surpresa de todos, o médico apareceu numa reunião da congregação, querendo saber mais sobre aquele que operara tal milagre. Mas a prova maior ainda estava por vir. 3 meses após a alta, Lucas sentiu uma dor forte no peito durante uma reunião. O medo voltou com tudo. Será que é o coração? Será que o vírus voltou? Imediatamente os irmãos o rodearam, impuseram as mãos e clamaram a Deus. Uma irmã, com lágrimas nos olhos, orou: Pai Celestial, tu que saraste este servo no passado, não o deixes agora. Mostra mais uma vez que tu és o Deus que vive e que age em nosso meio. Em poucos minutos, a dor desapareceu. No dia seguinte, exames confirmaram: nada de anormal. O cardiologista, ao ver os resultados, disse apenas: isso não faz sentido. Mas Lucas sabia muito bem o que tinha acontecido. Ao sair do consultório, ele levantou os olhos ao céu e disse: Obrigado, Senhor. Mais uma vez, tu me provaste que a tua mão não é curta para salvar. Sua mãe, Dona Maria, guardava todos os exames, laudos e receitas em uma caixa. Não por superstição, mas como lembretes do que Deus havia feito. Às vezes, quando a fé de alguém na congregação fraquejava, ela mostrava aqueles papéis e dizia: Olha aqui, irmão. Isso é a prova de que Deus não mente. Ele disse que nos livraria, e Ele livrou. Se fez por meu filho, pode fazer por você também. Muitas pessoas, ao verem aqueles documentos, se ajoelhavam ali mesmo e entregavam suas vidas a Cristo. Lucas também começou a visitar outros enfermos. Não como quem dá conselhos, mas como quem compartilha uma esperança. Num hospital, conheceu um homem com câncer em estágio avançado, desanimado, dizendo que não havia mais jeito. Lucas sentou-se ao seu lado e contou sua história. Depois pegou sua mão e orou: Senhor Jesus, tu que me tiraste da morte, estende a tua mão sobre este irmão. Dá-lhe forças para crer que tu és maior do que qualquer doença. O homem chorou. Semanas depois, os médicos não entenderam como seu tumor havia regredido tão rápido. Ele procurou Lucas e disse: Eu não sei como agradecer. Lucas respondeu: Não me agradeça. Agradeça a Deus. Ele é quem faz tudo. A vida de Lucas não voltou a ser como antes. Agora, cada manhã era um novo motivo para louvar. Cada reunião na congregação era uma oportunidade para testemunhar. Cada pessoa que ele encontrava era um campo pronto para semear a fé. Ele aprenderá que a cura não era só física, era espiritual, era uma segunda chance para viver de verdade para Deus. Certa vez, um jovem da congregação, desanimado com problemas na família, lhe disse: Irmão Lucas, como o senhor consegue ter tanta fé depois de tudo o que passou? Lucas colocou a mão em seu ombro e respondeu: Fé não é ausência de medo.
É confiar em Deus mesmo quando o medo bate à porta. Eu também tive medo. Mas aprendi que, quando a gente se apega a Deus, Ele nos sustenta. Ele não promete que não vamos passar por vales, mas promete que vai conosco. O jovem abaixou a cabeça, e Lucas orou por ele ali mesmo, pedindo a Deus que renovasse suas forças. Os anos passaram, e Lucas continuou firme. Casou-se com uma irmã da congregação, uma mulher de oração que o apoiava em tudo. Juntos, eles criaram seus filhos ensinando-lhes desde cedo a confiar em Deus. Nas noites de família, contavam como o Senhor os havia livrado, não para que as crianças tivessem orgulho da história, mas para que soubessem que o mesmo Deus que agiu no passado age hoje. Uma vez, sua filha mais nova, de apenas 8 anos, adoeceu com febre alta. Os médicos não conseguiram identificar a causa de imediato. Lucas e sua esposa se ajoelharam ao lado da cama da menina e oraram com lágrimas: Senhor, tu que me tiraste das garras da morte, não deixes minha filha sofrer. Se for da tua vontade, restaura-a agora mesmo. Naquela mesma noite, a febre quebrou. No dia seguinte, a criança acordou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Quando o pediatra viu a melhora, ficou estarrecido: isso não é normal. Mas Lucas só sorriu e disse: para Deus, tudo é normal. Hoje, Lucas é um dos irmãos mais procurados na congregação quando alguém precisa de um ombro, uma oração ou um testemunho de fé. Ele não se cansa de repetir: Deus não mudou. Ele ainda sara, ainda liberta, ainda faz milagres. O que ele fez por mim pode fazer por você. Basta crer. E assim, a história de Lucas se tornou mais do que um relato de cura, tornou-se um farol de esperança para todos que passam por provações. Porque, no final das contas, a maior lição não foi que ele sobreviveu ao Marburg, mas que, em meio à tempestade, aprendeu a confiar àquele que acalma os ventos e as águas. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê, lembrando que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. A Ele seja toda a glória, agora e para sempre. Amém. A vida após o milagre. O cotidiano de fé e serviço na CCB. Os raios do sol da manhã filtravam-se pelas janelas da pequena casa de Lucas, iluminando o quarto onde ele se ajoelhava ao lado da cama, as mãos entrelaçadas, a voz baixa mas firme em oração. Senhor, mais um dia para te servir. Usa-me como instrumento nas mãos do teu Espírito. Que cada palavra minha seja unção, cada gesto seja amor, e cada passo seja para a tua glória. Era assim que ele começava todos os dias desde que havia sido curado, não por obrigação, mas por uma gratidão que transbordava do coração. Do lado de fora, o som dos passos apressados de sua mãe, Dona Maria, ecoava pelo corredor. Ela batia a porta com suavidade, como sempre fazia, respeitando aquele momento sagrado. Filho, o café já está pronto. O irmão Paulo ligou dizendo que precisa de você na congregação hoje cedo. Tem um irmão novo que está passando por uma prova difícil e pediu para conversar com você. Lucas abriu a porta com um sorriso. Já vou, mãe. Só preciso me arrumar. Enquanto se vestia, sua mente voltava à noite anterior, quando havia sonhado com o hospital, com os tubos, as luzes piscantes dos aparelhos. Mas dessa vez, no sonho, ele não estava deitado na cama, estava de pé, estendendo a mão para alguém que chorava no corredor. Acordara com a certeza de que Deus o estava preparando para algo. A congregação, um refúgio de fé e lutas. A congregação cristã no Brasil onde Lucas servia era um lugar simples, mas cheio de vida. As paredes brancas, os bancos de madeira envernizada, o púlpito modestamente decorado com um versículo em letras douradas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:08. Era ali que ele havia crescido espiritualmente, onde aprenderá a confiar em Deus mesmo quando o mundo parecia desabar. Ao chegar, cumprimentou os irmãos com apertos de mão e abraços fraternos. O irmão José, um homem de barba grisalha e voz grave, aproximou-se com um sorriso. Lucas, o irmão Mateus está na salinha dos estudos. Ele chegou chorando, diz que a esposa está com um problema grave no rim e os médicos não dão esperança. Lucas sentia o peso da responsabilidade, mas também a paz que só vem de quem já viu Deus agir no impossível. Vou falar com ele, irmão José. O Senhor sabe o que faz. O encontro que mudaria uma vida. A salinha dos estudos era um espaço pequeno, com uma mesa de madeira, algumas cadeiras e uma estante cheia de bíblias e inários. Mateus, um homem de cerca de 40 anos, estava sentado com a cabeça baixa, as mãos trêmulas segurando um lenço amassado. Ao ouvir a porta se abrir, levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Irmão Lucas, eu não sei mais o que fazer. Minha esposa, Clara, está no hospital. Os médicos disseram que os rins dela estão falhando e que sem um transplante urgente, ela não vai resistir. Mas a fila é longa, e nós não temos dinheiro para um particular.
Sua voz quebrou. Lucas sentou-se ao seu lado, colocou a mão no ombro dele e começou a orar em voz baixa. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, era um clamor do coração, como de um filho falando com o pai. Senhor, tu que saraste a mim, que me tiraste das trevas da morte, olha para a irmã Clara. Tu és o Deus que faz milhares de vezes mais além do que pedimos ou pensamos. Fortalece a fé do irmão Mateus. Dá-lhe paz. Depois da oração, Lucas olhou nos olhos de Mateus e disse: Irmão, eu já estive onde você está. Já ouvi médicos dizerem que não havia esperança. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Ele pode sarar a Clara sem transplante, pode providenciar um doador, pode fazer o que for da sua vontade. Mas uma coisa eu sei, ele não nos abandona. Mateus enxugou as lágrimas. Mas e se não for da vontade dele? Lucas respirou fundo. Se não for, ele dará força para suportar. Mas enquanto houver fé, haverá esperança. Vamos jejuar por isso. Você, eu, e todos os irmãos que quiserem se unir. Deus ouve o clamor do seu povo. O jejum e a oração, a arma dos fiéis. Naquela noite, a congregação se reuniu para um culto de oração especial. Não havia música alta nem pregadores famosos, apenas corações quebrantados diante de Deus. As mulheres, com seus vestidos modestos e cabelos presos, ajoelhavam-se nos bancos, enquanto os homens, de terno simples, mantinham as mãos postas em súplica. Lucas subiu ao púlpito e compartilhou brevemente seu testemunho. Irmãos, eu já estive à beira da morte. Já senti o gosto da derrota. Mas Deus me ensinou que a vitória não está na ausência de lutas, mas na presença dele no meio delas. Hoje não estamos aqui para pedir um milagre por pedidos, mas para nos render à vontade do Pai, sabendo que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O irmão Mateus, ao seu lado, chorava silenciosamente. Quando Lucas terminou, a congregação inteira se ajoelhou. Não havia pressa, não havia formalidades, apenas uma comunhão profunda com Deus. O milagre que veio no silêncio. 3 dias depois, enquanto Lucas visitava Clara no hospital, o médico responsável pela paciente o chamou de lado, com uma expressão que misturava espanto e ceticismo. Olha, Lucas, eu não sei como nem porquê, mas os exames da Clara melhoraram. Os níveis de creatinina baixaram, a função renal está se recuperando. Não é uma melhora comum, é como se os rins estivessem se regenerando. Ele coçou a cabeça, desconcertado. Isso não acontece. Não sem diálise, não sem transplante. Mas está acontecendo. Lucas sorriu. Doutor, o senhor acredita em milagres? O médico hesitou. Como médico eu acredito em ciência. Mas, ele olhou para os exames novamente. Isso aqui não tem explicação médica. Para Deus, tudo tem explicação, respondeu Lucas calmamente. Ele é o autor da ciência. O impacto de uma vida dedicada. Nos meses que se seguiram, a história de Clara se espalhou pela congregação, fortalecendo a fé de muitos. Mateus, que antes duvidava, agora era um dos mais fervorosos em oração. Lucas, por sua vez, continuou sendo um porto seguro para os que sofriam. Certa tarde, enquanto ajudava a organizar a Santa Ceia, ele foi abordado por uma jovem chamada Ana, uma irmã nova na fé que lutava contra uma depressão profunda. Irmão Lucas, eu não consigo sentir a presença de Deus. Parece que ele está longe, que não me ouve. Lucas parou o que estava fazendo e olhou para ela com compaixão. Ana, já senti isso também. Quando estava no hospital, havia noites em que eu gritava por Deus e parecia que ele não respondia. Mas sabe o que aprendi? Que mesmo no silêncio ele está trabalhando. Às vezes a resposta não vem como a gente quer, mas vem no tempo certo. Ele pegou uma Bíblia da mesa e abriu em Salmos 34, 18. Percorreu o Senhor os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Deus não te abandonou. Ele está mais perto do que você imagina, especialmente quando você acha que está sozinha. Ana chorou, e Lucas orou com ela ali mesmo, entre os copos de suco de uva e os pães ázimos que simbolizavam o corpo e o sangue de Cristo. Os desafios da fé no dia a dia. Nem tudo eram milagres visíveis. Havia dias em que Lucas também sentia o cansaço da batalha espiritual. Certa madrugada, depois de um culto longo, ele chegou em casa exausto, tanto física quanto emocionalmente. Sua mãe, percebendo seu estado, serviu-lhe um chá quente e sentou-se ao seu lado. Filho, você não precisa carregar o mundo nas costas. Deus não te chamou para ser salvador, mas para apontar para o Salvador. Lucas suspirou. Às vezes eu me sinto insuficiente, mãe. Como se por mais que eu ore, por mais que eu fale, não fosse suficiente. Dona Maria segurou sua mão. Lembra quando você estava doente? Você não fez nada para merecer a cura. Foi graça. Agora, o que Deus pede de você não é perfeição, é disponibilidade.
Ele usa vasos quebrados para derramar sua glória. Essas palavras ecoaram em seu coração nos dias seguintes. O culto de ação de graças, um mar de lágrimas e sorrisos. Um ano depois da cura de Clara, a congregação organizou um culto especial de ação de graças. O templo estava lotado, não apenas com os irmãos locais, mas com pessoas de outras cidades que haviam ouvido falar dos milagres ocorridos ali. Lucas, ao subir ao púlpito, olhou para a multidão e viu rostos que conhecia bem. Mateus e Clara, agora sorridentes, Ana, que havia superado a depressão, o irmão José, que havia sido curado de uma dor crônica nas costas, e até mesmo alguns médicos que, intrigados, haviam vindo apenas para ver com seus próprios olhos. Irmãos, começou Lucas com a voz embargada quando eu estava no hospital, lutando entre a vida e a morte, uma coisa me sustentou, a certeza de que Deus não havia me abandonado. Hoje, olhando para cada um de vocês, vejo que Ele não abandonou nenhum de nós. Não foi a minha fé que me curou, foi a fidelidade dele. Não foram as minhas palavras que mudaram vidas, foi o poder dele. Ele fez uma pausa, olhando para o teto do templo, como se visse além dele. Às vezes a gente acha que Deus só age nos grandes milagres, nas curas instantâneas. Mas Ele também age no irmão que consegue levantar da cama depois de uma noite de insônia, na irmã que encontra forças para perdoar quem a magoou, no jovem que resiste à tentação. Deus está nos detalhes. Ele está no pão partido e no cálice derramado. Ele está aqui, agora, no meio de nós. O culto terminou com um coro uníssono de glória a Deus. Enquanto muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração, e alguns, pela primeira vez, ajoelhavam-se para entregar a vida a Cristo. O legado de um servo fiel. Anos se passaram. Lucas, agora um obreiro mais experiente, continuava a servir com a mesma humildade. Ele não era um pregador famoso, não tinha um ministério televisionado, mas era um homem que vivia o que pregava. Certa vez, um jovem chamado Daniel, que havia sido viciado em drogas e estava em busca de ajuda, procurou depois de um culto. Irmão Lucas, eu quero mudar, mas não consigo. Já tentei parar sozinho, já prometi a Deus 1000 vezes, mas sempre caio. Lucas o levou para um canto quieto do pátio da congregação, onde as crianças brincavam e as irmãs conversavam enquanto preparavam o lanche para depois do culto. Daniel, a mudança não vem da gente, vem de Deus. Mas Ele não faz nada sem a nossa cooperação. Você já tentou se entregar totalmente a Ele? O jovem baixou a cabeça. Não sei se consigo. Ninguém consegue sozinho. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas com Ele tudo é possível. Vamos orar? E ali, sob a sombra de uma árvore, enquanto o som dos hinos ecoava ao fundo, Daniel chorou e entregou sua vida nas mãos de Deus. Não foi uma cura instantânea, a jornada seria longa, cheia de recaídas e vitórias. Mas foi o início de uma nova história. A última lição, a fé que persiste além das provações. Nem todos os casos tinham finais felizes. Havia irmãos que, apesar das orações, partiam para a glória. Havia famílias que, mesmo jejuando, não viam a resposta que desejavam. Nessas horas, Lucas aprenderá a confiar não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Quando a irmã Rosa, uma senhora idosa que era como uma avó para todos na congregação, faleceu após uma longa doença, muitos questionaram: por que Deus não a curou? No velório, Lucas, com os olhos úmidos, lembrou: a irmã Rosa não foi curada aqui, mas foi libertada. Ela não está mais sofrendo. E um dia, quando Jesus voltar, ela ressuscitará com um corpo glorificado, sem dor, sem lágrimas. A morte não é o fim para quem está em Cristo. É apenas a passagem para a eternidade. Essas palavras, simples mas profundas, trouxeram consolo aos corações feridos. O chamado para seguir em frente. Hoje, quando Lucas olha para trás, não vê um homem que sobreviveu a um vírus mortal, mas um servo que aprendeu a confiar no Mestre em cada passo. Ele ainda visita hospitais, ainda ora por enfermos, ainda compartilha seu testemunho, não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que conhece aquele que as tem. Em uma de suas últimas anotações no diário, ele escreveu: Deus não nos prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu estar no barco conosco. Não nos garantiu que todas as orações seriam respondidas como queremos, mas garantiu que todas serão respondidas conforme sua perfeita vontade. E isso basta. Porque no final, a maior vitória não é a cura do corpo, mas a salvação da alma. E isso ninguém, nem doença nem morte pode tirar de nós. Que esta história não seja apenas um relato, mas um convite. Confie em Deus, mesmo quando o caminho parece escuro. Porque Ele, que acalmou a tempestade no mar da Galileia, ainda hoje diz: não temas, eu sou contigo. A Ele seja toda a glória pelo século dos séculos. Amém.